Olá, estudantes do nono ano, eu sou o professor William e nessa aula vamos falar sobre a globalização e o meio ambiente. Bem, os objetivos da nossa aula: analisar a importância da água para a economia e a segurança nacional entre os países, identificar os conflitos relacionados à posse e à utilização dos recursos hídricos entre os países, então como é feita essa troca, essa comercialização, ou até mesmo, será que a água é bem distribuída no mundo na atualidade? Como acontece essa distribuição da água no nosso planeta? Vamos pensar junto. Água é fonte de vida ou de lucro? E a água é um bem natural ou um bem econômico a ser tratado como um recurso hídrico, como uma mercadoria? Será que nós podemos pôr valor na água? A água pode ser vendida de fato? Uma coisa é fato: a água é um direito de todo ser vivo e é um direito pré-estabelecido. Ela não deveria ter nenhum valor. Sobre a globalização a partir da água, quando nós falamos ali de como é a globalização da água. A água é um recurso muito importante. Dela depende a sobrevivência de toda a cadeia da vida e, consequentemente, do nosso próprio futuro. Entenda que a água pode ser motivo de guerra, como de solidariedade social, cooperação entre os diversos povos. A água é um recurso natural que não é muito desenvolvido, distribuído, na verdade, ao longo do mundo. Quando nós falamos da distribuição da água como um todo, nós temos que lembrar que não acontece de forma igualitária no mundo como um todo. Nós temos países com muita água, que é o caso do Brasil, da Rússia, do Canadá, dos Estados Unidos. Em alguns países do mundo, como nos Emirados Árabes Unidos, no Egito, na Líbia, existe uma carência gigantesca da água. Falta muita água nesses países. Então, justamente por faltar água, existe uma possibilidade real de conflito, de guerra nesses países. Ali, quando nós falamos, por exemplo, dos Emirados Árabes Unidos, a cidade de Dubai ela foi construída em um lugar que não tinha nenhum acesso à água potável. E para ter esse acesso, então, nós tivemos, como eu posso dizer? Nós tivemos a seguinte situação. Eles passaram a dessalinizar a água do mar, criar rios artificiais por dentro da cidade, piscinas artificiais, para gerar uma melhor qualidade de vida, fazendo com que a umidade do ar melhorasse. Então, ali, a partir da década de 1990, é possível ter vida naquela região e nós conseguimos ter ali a cidade, uma das cidades mais tecnológicas do mundo, que é a cidade de Dubai. Bem, sobre a questão da água, vamos ler esse textinho aqui. Associado ao aumento da produção industrial e agrícola, o abastecimento de água é um problema que se coloca como risco imediato à vida na Terra. Alguns países sofrem com a carência de água potável. Veja alguns exemplos a seguir. Bem, falando desses países, nós temos ali a Arábia Saudita, é um dos países que menos tem acesso à água no mundo, apresenta então falta de fontes hídricas na superfície, o abastecimento de água potável para as atividades agrícola, industrial, consumo humano é quase que totalmente garantido por fontes subterrâneas, e o crescimento populacional elevou o consumo e reduziu a quantidade de água disponível nos mananciais. Então, quando nós falamos da questão da Arábia Saudita, eles dependem da água subterrânea para ter qualquer fonte de água. Não tem rios praticamente no país, bem ao contrário do que nós temos aqui no Brasil, ou até mesmo no nosso estado. Quando nós falamos isso, não é só a dessedentação, não é só sobre tomar água. Pense assim, para que nós usamos tanto a água? Para o banho, para a geração da eletricidade. A água é uma das principais formas de geração de eletricidade, quando nós falamos de um país como o Brasil. E aí nós vemos que a falta de água pode gerar um problemão em alguns lugares do mundo. Na Líbia, os recursos hídricos são limitados e mal distribuídos pelo território. O país utiliza água subterrânea para abastecer a indústria, a agricultura e o uso doméstico. A contaminação desse recurso em algumas áreas do país
A presença de bactérias e um elevado teor de sal tornam algumas fontes impróprias para o consumo. Então a Líbia é um país que vive uma situação bastante triste em relação à água. Vale lembrar que depois de 2011 começa uma guerra na Líbia e a situação obviamente piorou e piorou muito quanto à questão da distribuição de água. Água deveria ser um direito de todas as pessoas e infelizmente não é. Nos Emirados Árabes Unidos, como eu já falei antes, é um dos países que enfrentam escassez de água e como alternativa investe em dessalinização da água do mar. Ali nós temos uma imagem da cidade de Dubai que eu havia comentado, onde eles fizeram diversos canais artificiais, dessalinizaram a água para aumentar a umidade. Outro lugar que nós vamos ver isso em breve é lá no Catar, onde vai acontecer a Copa do Mundo e eles têm feito até mesmo nuvens artificiais para tentar melhorar a quantidade de umidade no ar, porque a água não é só importante nós bebermos ela, é importante que tenha uma certa quantidade de água no ar, inclusive para nossa respiração funcionar melhor. Os inúmeros projetos de crescimento industrial, como o turismo, contribuem para o aumento da demanda de água. No caso dos Emirados Árabes Unidos, eles já estudam em investir em energia solar para abastecer as operações da usina de dessalinização. Países que possuem água em abundância, por exemplo, nós temos lá o Brasil, 13% da água do mundo está no nosso país. O Brasil é o país que mais possui água do mundo. Será que nós estamos cuidando desse recurso tão precioso? O segundo país que mais possui água no mundo é a Rússia. Lembrando que a Rússia é o país mais extenso do planeta e grande parte da água russa está congelada ainda. O Canadá possui 6,66% da água potável do mundo, assim como a Rússia, uma grande parte da água do Canadá está congelada. Os Estados Unidos, com 6,58% da água potável do mundo, é importante lembrar que grande parte da água dos Estados Unidos se concentram no Alasca, que é aquele estado que fica colado ao Canadá, e, consequentemente, essa água também está congelada. E a China, com 6,57% da água disponível no mundo. É importante lembrar que a China, nos últimos anos, devido aos grandes avanços industriais do país, infelizmente começou a enfrentar impactos ambientais severos, como o desaparecimento de alguns rios, não é nem só a poluição, alguns rios deixaram de existir, simplesmente. Vamos para uma atividade. A água é um recurso natural renovável, mas nas últimas décadas sua capacidade de renovação no ambiente vem sendo drasticamente afetada devido à poluição. Sendo assim, a água passou a ser vista como um recurso estratégico. Esse recurso está distribuído de forma igualitária no mundo. Quais países têm mais e menos acesso a esse recurso? E agora é com vocês.
Bem, vamos ver como fica a possível resposta? A água não está distribuída de forma igualitária no mundo. Países como Brasil, Rússia, Canadá, Estados Unidos e China apresentam sozinhos 43% da água doce do mundo, enquanto a Arábia Saudita, a Líbia e os Emirados Árabes Unidos apresentam uma situação bastante drástica devido à falta de água neles. Sobre o consumo dos recursos hídricos, como é feito esse consumo? No caso dos Emirados Árabes Unidos, eles dessalinizam a água do mar. Mas é ideal fazer isso? Porque pense assim, será que é barato dessalinizar? Os Emirados Árabes Unidos é um país que explora muito petróleo, por conta disso eles ganham bastante dinheiro e conseguem fazer em Dubai um polo industrial muito importante para o mundo. Então eles compensam o que eles gastam de petróleo atraindo turismo. Mas será que dá para nós usarmos a dessalinização no mundo todo? Infelizmente não é bem assim que acontece. É bem caro esse processo e é bem problemático também. O consumo da água no mundo é um dos grandes temas em debate na atualidade. Por razões econômicas, estruturais e sociais, os países desenvolvidos consomem muito mais água do que os subdesenvolvidos e emergentes, tanto nas práticas econômicas quanto no uso direto e individual. No caso do Brasil, que é um país emergente, nós consumimos bastante água justamente porque nós temos muita água no nosso país. O Brasil é o país que mais tem água do mundo. Mas ainda dentro do nosso país, na região Nordeste, mais precisamente na subdivisão ali do Agreste e do Sertão Nordestino, nessas duas subdivisões do Nordeste, existe uma carência extrema de água. E também tem outras regiões do Brasil que, mesmo tendo muito acesso à água, não chega água potável na torneira das pessoas. Agora vamos falar sobre a disputa pela água. Os recursos hídricos de rios, lagos e aquíferos subterrâneos são muitas vezes compartilhados por 2 ou mais países. Atualmente já existem áreas que enfrentam problemas de abastecimento, como ocorre no Egito e o Sudão, que compartilham as águas do Nilo, e entre a Turquia, o Iraque e a Síria, que fazem uso das águas do rio Eufrates. Em poucos anos, o controle da água pode se tornar uma das principais disputas entre os povos e estados. Então, se a água de um rio muito grande passa primeiro no meu país e depois no país vizinho, se existe um motivo de rivalidade nesses países, a água pode ser usada como uma ferramenta de guerra, inclusive. Quando nós falamos do Nilo, na bacia do Nilo africano, nós vemos que o Nilo ele é abastecido por 2 rios, o próprio Nilo e o Nilo Azul. Na Etiópia, recentemente, eles construíram uma usina hidrelétrica que limitou a quantidade de água que vai para os demais países. O Sudão e o Egito ficaram bastante alarmados com essa situação, queriam impedir, inclusive, a situação da Etiópia e quase teve uma guerra na região. Além disso, no próprio Sudão, que é por onde o rio Nilo passa antes de chegar no Egito, existe uma situação extremamente complicada sobre como reger esse recurso natural tão importante. Então, em 1959, o Egito e o Sudão monopolizaram o acesso às águas do rio por meio de um acordo. Mas nos últimos anos, países como Etiópia, Quênia, Uganda, Tanzânia, Ruanda e Burundi passaram a exigir a partilha igualitária do rio Nilo. A controvérsia aumentou a partir de 2011, quando a Etiópia começou a construção da hidrelétrica da Grande Renascença. A hidrelétrica depende do desvio das águas do Nilo Azul, um dos afluentes do Nilo. O Sudão e o Egito temem que o fluxo das águas do Nilo para seus territórios fique comprometida. Então começa uma grande disputa entre os países por conta da água. A usina está no centro da disputa, que se arrasta há anos sem solução. Postada sobre o Nilo, é acusada pelo Sudão e pelo Egito de representar uma ameaça ao seu abastecimento de água. A busca de um acordo foi intermediada pela ONU, pelos Estados Unidos e a União Africana sem sucesso. Nos últimos dias, a Etiópia pôs uma pedra irremovível no curso da negociação e começou a encher a represa. Eles encheram a represa, a hidrelétrica começou a funcionar e o abastecimento voltou à normalidade, mas ainda assim é bem complicada a situação. Vale lembrar que a Etiópia
quando represa água para gerar energia, também represa água para vários outros usos. Outras disputas acontecem, por exemplo, no Rio Jordão, onde nós temos diversas guerras já aconteceram, como por exemplo a Guerra dos 6 Dias e a ocupação das colinas de Golã. Os países envolvidos na disputa pelo Jordão seriam a Síria, Israel, a Jordânia e ainda tem a situação da Palestina envolvida. O Rio Jordão encontra-se no Oriente Médio. Ele atravessa vários países, como Israel, Síria, Jordânia e territórios palestinos. Sua bacia hidrográfica alimenta mares aquíferos e regiões agrícolas numa paisagem marcada pela aridez. É claro que existem vários fatores que estão presentes nos conflitos entre árabes e judeus, mas o controle dos recursos hídricos é uma importante variável nessa situação. Além disso, recentemente existe uma corrida pela privatização da água. Grandes empresas transnacionais compraram aquíferos, lagos e rios. Mas isso é justo? Será que eu posso comprar um rio e comercializar aquela água, sendo que a água é de direito de todo ser vivo? O grande problema é que quando algumas empresas tentaram comprar alguns lagos lá no Canadá, manifestações ganharam força e quase estourou uma guerra civil no país. O mesmo foi visto no Uruguai e mais recentemente no Chile. Vamos para mais uma atividade. Com base no que estudamos até aqui, cite quais são as principais disputas pela água no mundo atualmente? Agora é com vocês.
Bem, vamos ver como fica a possível resposta? Atualmente, as principais disputas pela água ocorrem entre Egito e Sudão, que compartilham e disputam as águas do Nilo, entre Turquia, Iraque e Síria, que fazem uso das águas do rio Eufrates, a disputa pelas águas do Jordão em Israel e, por fim, diversas manifestações criticam a privatização da água em várias partes do mundo. Nessa aula, estudamos sobre a importância da água e identificamos alguns conflitos entre países desenvolvidos e acessos a recursos naturais. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até breve.